Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Brasileirão 2025, nona rodada. Rodada essa com vários clássicos, né? Tivemos clássico regional, Ceará Sport, né? Região Nordeste, Ceará vencendo. Tivemos aí Corinthians e Santos, o Corinthians vencendo o jogo. Tivemos o Bavi, né? Bahia e Vitória, o Bahia triunfando. Teremos ainda Cruzeiro e Atlético Mineiro, mas tivemos no Maracanã Flamengo e Botafogo. Os dois times venceram no meio da semana pela Libertadores. Os dois estavam em situação bem complicada em seus grupos, né? Conseguiram vencer. Ainda precisam vencer a última partida. Os dois jogam em casa, né? Mas a situação dramática que estava deu uma melhorada. E aí vão para esse clássico em posições diferentes. O Flamengo mais na parte de cima, mais brigando pelo título, o Botafogo tentando se recuperar. Jogaram e empataram em 0-0 num jogo. Cara, eu sinceramente eu não achei o jogo bom, não. Tá? Não achei o jogo bom, não. Achei o jogo. Teve alguns momentos bons, mas o jogo foi mais regular. E aí, eu coloco muito culpa desse jogo regular na quantidade de desfalques. Agora tem um ponto, óbvio que vai ter muita gente que não vai concordar comigo. O Botafogo também teve desfalques, né? Você não ter o Savarino é um grande desfalque, né? Você não tem o Barbosa, é um desfalque, mas a zaga está encaixadinha ali. Só que os desfalques que o Botafogo tem, deixa eu te falar, os desfalques fazem falta, mas os desfalques do Botafogo não iriam alterar a tática do Renato Paiva. Mesmo o Savarino sendo um jogador único nesse elenco do Botafogo, com a característica diferente de todos os outros ali, né? Mas não ia mudar a tática do Renato Paiva. Agora, as ausências do Flamengo, apesar do Flamengo tentar manter a mesma postura, e manteve a mesma postura, agora os jogadores que desfalcaram mudam por completo a dinâmica do jogo do Flamengo. Muda tudo. Porque você tira do time jogadores que pensam o jogo, jogadores que cadenciam o jogo, jogadores que fazem o jogo acelerar sem precisar correr muito, jogadores que têm genialidades, né? E coloca jogadores que não têm a mesma característica, você continua até com o mesmo padrão, mas aquele diferencial não tem. Então eu coloco muito esse jogo regular nas ausências, principalmente do Flamengo. Então, para começar aqui, eu já digo o seguinte: o Botafogo teve ausências, sim, mas o Botafogo não ia mudar muito a sua maneira de jogar com os jogadores que estão fora. Não iam mudar, porque essa é a maneira do Renato Paiva fazer o time. Lógico, ia ter um formato, alguma situação diferente com o Savarino. Óbvio que ia ter. Porque o Savarino jogando ali pelo lado esquerdo, onde está o Cuiabano, ia perder força de ir e voltar, ia perder força de marcação, mas ia ter muito mais qualidade, né? Mas a maneira ia, iria continuar. Agora, como eu falei, as ausências do Flamengo
são muito mais sentidas. E aí, eu não preciso esticar muito, não precisa um vídeo de babaquice aqui no canal, porque você não ter no mesmo time Eric Pulgar, Gerson e Arrascaeta são os três titulares do meio de campo. O único titular que estava era o De La Cruz. Pô, você não ter Eric Pulgar, Gerson e Arrascaeta, pô, irmão, muda por completo. Muda por completo a dinâmica, mesmo dentro do mesmo esquema. Então, achei o jogo regular. Placar. Não achei que nenhum time merecia perder. Não achei. Teve momentos do Flamengo, momentos do Botafogo. Aconteceram situações dentro do jogo que o Botafogo foi melhor. Teve momentos dentro do jogo que o Flamengo foi melhor. Vou até dar um número aqui impressionante. Impressionante. No início do primeiro tempo. Com 7, 8 minutos do primeiro tempo, vou te dar um número impressionante que me chamou a atenção. Jogo regular e, na minha opinião, placar justo, o empate. Vamos falar da classificação e vamos falar desse jogo e da próxima partida, tanto de Flamengo quanto de Botafogo. Então eu peço a você, meu amigo torcedor flamenguista, meu amigo torcedor botafoguense, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque os comentários. Se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode dar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode dar através do Superchat, quando estiver fazendo live, e você pode dar através do clube de membros do canal Resenha com Magalhães aqui embaixo de azul. E agora você também pode ajudar através do Valeu, que é esse coração que se frango está dando compartilhar. Mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, porque mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito. Então dá essa moral pro canal. E agora uma novidade, tá? Já está aí há algum tempo, né? Galera, não deixe de dar o seu like. E quando você der o seu like, quando você apertar para dar o like, não sei se vai aparecer para todos, mas vai abrir uma janelinha escrito RIPAR ou IPAR. É HYPAR. IPAR ou RIPAR. Aperte esse RIPAR. É de graça. Você pode RIPAR ou IPAR pagando. Tá? Você pode ajudar o canal dando uma merrequinha. Mas se você não quiser, não precisa. É só você apertar. Da mesma maneira que você aperta para dar o joinha lá, o legal que você curtiu, também você vai lá e pá. Isso vai ajudar muito o canal. Então dá lá ó, a sua curtida e IPAR, ou RIPAR, sei lá. O nome é em inglês, né? Deve ser RIPAR, né? Por quê? Em inglês, HOP, H-O-P, o H fala R, eu não entendo nada de inglês, mas ó, house, né? O H é, então deve ser ripar mesmo, é a palavra. Vai fazer o canal crescer. Então, você que acompanha o canal, vai nos vídeos do canal Resenha com Magalhães, de 7 dias para cá, se você curtiu, vai lá, curte de novo e ripa. Ripa! Ripa na chulipa. Vai lá, ripa na chulipa que você vai ajudar muito o canal. Tá até aqui embaixo, eu escrevi aqui, ó. Deixa o seu like e seu ripar. Vai lá, like e abriu a janelinha, tu vai lá e ripa para poder ajudar o canal a crescer. Beleza? Então vamos lá, cara. Vamos falar aqui da classificação. Bom, com esse empate de 0-0, nesse momento, tá? O Flamengo é o segundo colocado. O Palmeiras abriu 4 pontos, porque o Palmeiras ganhou do Bragantino de virada, estava perdendo de 1-0. E o Flamengo é o segundo colocado. Mas o Flamengo pode perder a segunda colocação para o Cruzeiro. Que é o clássico Cruzeiro e Atlético Mineiro. O Cruzeiro tem 16 pontos. Se o Cruzeiro ganhar do Atlético Mineiro em casa, vai a 19. Então o Flamengo cai para a terceira colocação. Então o Flamengo, neste momento que eu estou gravando, é o segundo. Mas ao acabar a rodada, a gente não vai saber. E o Botafogo? O Botafogo, neste momento, o Botafogo é
o nono colocado. Nesse momento, o Botafogo é o nono colocado. Só que ele pode ser ultrapassado pelo Mirassol, se o Mirassol vencer a partida, que está jogando contra o Internacional. Então, se o Mirassol vencer, ele passa o Botafogo. Se o Atlético Mineiro empatar, pelo menos, o Atlético Mineiro passa o Botafogo. Então, o Botafogo pode terminar a rodada na 11ª colocação. Então, o Flamengo pode terminar a rodada no terceiro lugar, atrás do Cruzeiro, e o Botafogo pode perder a nona colocação e cair para a 11ª colocação com 12 pontos. A próxima rodada do Campeonato Brasileiro, que é a rodada de número 10, a 10ª rodada, lembrando que a 10ª rodada teremos um jogo aí que vai ser depois. O Botafogo, se eu não estiver enganado, joga depois por causa da Libertadores. Isso é uma zona, né? Isto é uma zona, né? A CBF é uma zona. E aí não teremos Botafogo e Ceará por causa da Libertadores, se eu não estiver enganado. Aí o jogo Botafogo e Ceará, que seria na 10ª rodada, seria não, que vai ser na 10ª rodada, não vai ser no próximo final de semana. Não vai ser. O jogo Botafogo e Ceará será no dia 4 de junho. Então o Botafogo joga pela Copa do Brasil, não joga o Campeonato Brasileiro e joga a Libertadores. Deixa eu até ver quando é que o Botafogo joga pela Copa do Brasil, cara. A me ver se eu consigo entender o porquê. Que é difícil, cara. É muito difícil entender o porquê. O Botafogo joga. O Botafogo. Porra, por que não botaram o jogo do Botafogo na quarta-feira? Por que não botaram o jogo do Botafogo na quarta-feira? O jogo do Flamengo tá na quarta-feira. Ah, tá, mas é porque o Flamengo joga em casa também. Porra, mas o Botafogo joga fora de casa. Por que não botaram o jogo Capital e Botafogo na quarta-feira? Bom, então o Botafogo no próximo final de semana não joga pelo Campeonato Brasileiro, que seria contra o Ceará. E o Flamengo joga no domingo contra o Palmeiras, lá em São Paulo. Então, neste momento, seria o líder contra o vice-líder. Só que o Palmeiras, nesse momento, quer dizer, vai continuar com a vantagem de 4 pontos. Então, mesmo que o Palmeiras perca para o Flamengo, o Palmeiras, nesse momento, não perde a liderança. Pode, no ruim, ficar com um ponto de diferença. Mas o Palmeiras já fez uma gordura para esse jogo contra o Flamengo, mesmo que aconteça de perder. Isso pode acontecer. Não ser ultrapassado pelo Flamengo. Aí vamos lá para o jogo, cara. Se você pegar os números, todos os números são a favor do Flamengo. Todos. O Flamengo chutou mais em direção ao gol, o Flamengo teve mais posse de bola, o Flamengo teve mais acerto de passo, o Flamengo fez menos falta, mas é o estilo de jogo. O estilo de jogo do Botafogo, a falta faz parte do esquema. A falta faz parte do esquema. O Flamengo só teve um cartão amarelo, o Flamengo teve mais escanteios. Ou seja, todos os números são a favor do Botafogo, do Flamengo. O Botafogo só deu 2 chutes em direção ao gol. Tá? Um chutaço, o Marlon Freitas, que eu não me lembro se foi no primeiro ou no segundo tempo, que o Rossi fez uma defesa. E estou tentando lembrar qual foi outro chute em direção ao gol. Teve um bom chute do Cuiabano de trivela no primeiro tempo. Eu estou tentando lembrar, mas o Botafogo não chutou muito em direção ao gol. Chutou 8 vezes, mas em direção ao gol 2. Tá? Eu estou lembrando essa do Marlon, não estou lembrando a outra. O Rossi fez ali 1, 2 boas defesas.
O John também fez uma ou outra boa defesa. É, o Flamengo, mesmo muito desfalcado, principalmente no meio de campo, o Flamengo tentou colocar e permanecer com a sua maneira de jogar. Então foi um time. Mais um jogo entre Botafogo e Flamengo, mais um. Né? Eu não me lembro, sinceramente, se teve algum jogo que o Botafogo teve mais posse de bola que o Flamengo, tá? Nesse último recorte. Mesmo ano passado, tá? Mesmo ano passado. Então o Flamengo, mesmo muito desfocado do meio de campo, o Flamengo teve mais posse de bola. E aí a gente vai tentar entender por quê. No Botafogo, a ausência de meio campo de criação não tem influência. No time do Botafogo, você não tem um cara que pensa o jogo, não faz muita diferença. Porque o esquema do Renato Paiva prioriza as laterais, principalmente os laterais. Então, o Botafogo sente muito menos de você não ter o Savarino. Você não ter o Savarino, sente, você pega um grande jogador. Mas para o Botafogo, para o esquema, sente pouco. Agora no Flamengo, não. O esquema do Flamengo é basicamente se começa no meio. O esquema do Flamengo se começa no meio, depois o restante. Então você não ter três caras no meio campo e três caras que jogam, porra, isso faz muita diferença. Mas tem um detalhe. Eu tirei um print da minha tela aqui, que eu tomei um susto quando eu olhei. 8 minutos de jogo, 8 minutos de jogo do primeiro tempo. Deixa eu até pegar aqui, cara, só para mim tentar fazer o número, pegar o número correto. Deixa eu pegar aqui. Aqui. Eu vou abrir aqui rapidinho para me dar uma olhada. 8 minutos de jogo. 8 minutos. O Flamengo tinha 93% de posse de bola. O Flamengo tinha dado 50 passes. O Flamengo acertou 92% dos passes. Aí o que me chamou a atenção é que quando eu fui olhar para o lado do Botafogo, eu olhei posse de bola, 7%. O Botafogo, em 8 minutos de jogo, deu 4 passes. E aqui, precisão nos passes, 100%. O Botafogo, em 8 minutos de jogo, o Botafogo tinha dado 4 passes. Falei, porra, não é possível. Aí eu falei, vou dar uma olhada na escalação, né? Vou dar uma olhada na escalação. Porra, porque para mim o Flamengo estava muito desfalcado, porque eu não tinha visto a escalação. E aí o meio-campo do Flamengo, dos jogadores titulares, só tinha um, o De La Cruz. Estava jogando com o primeiro volante, era o Everton Cebolinha aberto pelo lado esquerdo, o Luiz Araújo pelo lado direito, o De La Cruz um pouquinho mais à frente, que era esse o armador, com Pedro e Bruno Henrique. Ou seja, mesmo sem ter os três jogadores de armação do Flamengo, que o Pulgar é um jogador de armação, mais o Gerson e o Arrascaeta, o Flamengo no início do jogo, só o Flamengo tocou na bola. Só o Flamengo tocava na bola. Eu achei isso uma discrepância muito grande. E aí eu fui olhar o outro lado, porra, o Botafogo tava com 3 volantes. 3. Só que é medo, respeito, né? Não dá para jogar, não. Flamengo tão desfalcado assim, o Botafogo jogar com 3 volantes, Alan, Gregory e Marlon Freitas.
E aí depois do jogo desenrolou, o Flamengo foi melhor no primeiro tempo, criou algumas oportunidades, o Botafogo também saía em bola longa, criou algumas outras oportunidades. O jogo foi até legal no primeiro tempo, voltou o segundo tempo, o Flamengo continuou com a posse de bola, mas quando o Flamengo muda, começa a mudar, o Flamengo sente, porque o De La Cruz se machuca, e aí o Flamengo não tem opção, muita opção, no meio de campo. Aí tem que botar o garoto Matheus Gonçalves, que entrou muito mal. O ataque do Flamengo estava muito mal. O Pedro mal, o Bruno Henrique mal, o Cebolinha não estava muito bem. Mas por quê? Será que o Pedro, o Bruno Henrique e o Everton Cebolinha não estavam muito bem porque eles não jogaram muito bem? Na minha opinião, é porque não tinha um apoio do meio campo. O time do Flamengo, se não tiver o apoio do meio campo, o time do Flamengo não joga. É diferente do Botafogo. Aí o Botafogo aproveitou isso e aí o Botafogo foi melhor. A torcida do Botafogo sentiu que o Botafogo era melhor e começou a gritar. Tinha um pouco, era 2.000, né? A capacidade ali do Botafogo, mas começou a gritar. Que percebeu que o Flamengo sentiu. Não tinha. Chegou um momento que o Flamengo teve que botar o Léo Ortiz de volante, para ver como não tinha ninguém no banco. O Léo Ortiz de volante, e depois ele colocou o Varela no meio campo. O Varela que era lateral direito. Ele botou o Varela no meio campo, para ver como não tinha jogador. Então, cara, foi um jogo, na minha opinião, com estilos completamente diferentes, fica muito claro, mesmo com muitas ausências do Flamengo. Estilos, forma de pensamento de jogo completamente opostos, né? Mas que se criou chance para ambos os lados, né? Mas sinceramente, não achei, eu particularmente, eu não achei o resultado anormal. O resultado para mim foi pior que o Flamengo, obviamente, mas também não achei que algum time merecia perder. Então, cara, um jogo para mim regular, muito por causa das ausências, principalmente do Flamengo, mas o resultado, para mim, dentro de uma normalidade. Então tá aí a minha análise, um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui.